Existem 4 fatores que interferem diretamente no resultado que você, médico veterinário, terá com o tratamento dos seus pacientes. Esses 4 fatores são independentes, mas ao mesmo tempo, de uma certa forma, interligados e são igualmente importantes. Só que muitas vezes a gente esquece desses fatores e acaba dando mais importância para um ou para outro. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, o primeiro fator é o papel do tutor, da família, do dono, do responsável, como você preferir chamar. Quando a gente assume, traz um cão ou um gato para casa, a gente está, sim, assumindo a responsabilidade sobre a saúde e o bem-estar desse pet. Muita gente esquece disso, infelizmente. Ah, não, eu trouxe ele aqui, ele mora aqui em casa, mas é do meu filho. Ah, ele mora aqui em casa, mas é a vizinha que cuida. Ah, eu estou dando lar temporário. Não importa qual seja a condição com que esse pet more na sua casa. A responsabilidade é sua de ficar de olho se ele está com as condições básicas sendo supridas, se ele está confortável, se ele tem algum problema de saúde. Se por acaso você perceber isso, poder levá-lo ao veterinário ou notificar a pessoa que poderá levá-lo ao veterinário, seja numa clínica veterinária particular, num hospital escola, num hospital público, que hoje em dia a gente já tem alguns disponíveis. E esse fator é muito importante, porque além de levar o pet ou pontuar que alguém leve o pet até o atendimento veterinário, essa pessoa, essa família, esse responsável é aquele que terá que fazer o que for necessário em relação a levar o pet para um exame de laboratório, ou comprar a medicação que for fornecida, dar a medicação em casa nos horários corretos, pelo tempo correto, voltar no retorno, levar esse pet de volta no retorno quando isso for solicitado. Então, esse é o papel, falando em relação ao tratamento, do tutor, da família, do responsável, o primeiro fator que a gente não pode deixar de lado. O segundo fator é o papel do médico veterinário que vai atender esse cão ou esse gato. O médico veterinário, ele, como médico, como profissional da saúde, ele tem a sua responsabilidade em fazer o diagnóstico correto, escutar o histórico que esse cliente está trazendo para você, fazer as perguntas que você entenda que são importantes para, você chegar a um diagnóstico, solicitar exames complementares que você entenda que sejam necessários para que você possa ter um parâmetro do que está acontecendo com aquele pet e possa poder oferecer qual é o melhor tratamento. Se é um tratamento médico, se é um tratamento cirúrgico, qual que vai ser o melhor tratamento para esse pet. O papel do médico veterinário é receber esse pet, fazer o que ele achar que for necessário para chegar num diagnóstico e oferecer, sugerir, recomendar qual é o próximo passo. Quem vai dar esse próximo passo é o responsável, não é o veterinário. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o veterinário traz para si essa responsabilidade. Muitas vezes o veterinário perde o sono porque o cliente não fez o exame que deveria. Poxa vida, eu pedi para fazer a cirurgia, esse tumor está crescendo, esse pet vai sofrer. Ok, você fez a sua indicação, mas a sua responsabilidade neste momento parou aí. Quem vai fazer ou não o que você está recomendando é o responsável por aquele pet. E se aquele pet, infelizmente, piorar e falecer por uma negligência daquele responsável, a responsabilidade não é do veterinário. E é importante o veterinário conseguir separar essas duas coisas, porque eu já vi muito colega se martirizando, perdendo sono e passando mal, emocionalmente falando, porque, de uma certa forma, assumiu para si
o peso de uma responsabilidade que não é sua. Terceiro fator é o fator do pet, da biologia daquele pet, da resposta que aquele pet vai ter sobre o tratamento que foi instituído. Então, às vezes, o cliente traz o pet na hora certa, o veterinário faz o diagnóstico correto, recomenda o tratamento que precisa ser feito, o cliente faz o tratamento direitinho, ou seja, o fator responsável está tudo certo, o fator veterinário está tudo certo, mas o pet não responde. Ou porque ele teve um efeito colateral da medicação, ou porque não teve uma boa resposta, não respondeu da forma que a gente queria. Isso acontece. E não é culpa do veterinário, não é culpa do tutor, da família. É um organismo vivo que é feito de vários órgãos e sistemas que podem existir comorbidades que interagem ao mesmo tempo como uma orquestra. Às vezes desafinada, acontece. Assim como também acontece com a gente. Então, esse fator precisa ser muito levado em consideração, porque muitas vezes o cliente acusa o veterinário por não ter tido uma resposta do tratamento. Olha, doutor, eu comprei esse medicamento que você sugeriu, custou os olhos da cara e meu cachorro não melhorou nada. Pode ser que o diagnóstico estava errado? Pode. Pode ser que o melhor tratamento não era esse, que o veterinário estava desatualizado? Pode, vai para o fator responsabilidade do veterinário. Mas pode ser que estava tudo certo e esse gato simplesmente não respondeu como deveria. E isso acontece, isso tem que ser levado em consideração também, inclusive para o veterinário que se culpa quando não dá certo. E o quarto fator, eu acho que é o fator que as pessoas mais têm dificuldade de assumir que ele existe, que é o fator natureza, universo, Deus, São Francisco, qualquer plano espiritual, qualquer divindade ou não que cada um acredite. Existe um destino para cada um de nós, seja para nós seres humanos ou para os pets. E muitas vezes, não importa o que a gente faça, não importa o medicamento dado, o que o cliente faz, muitas vezes aquele pet vai embora. Talvez porque era o momento dele, talvez porque a gasolina acabou, a bateria acabou, né? Eu brinco falando que acabou a bateria. Eu tive um gato uma vez, já tive muitos gatos, mas esse é o que chamou mais atenção. Ele foi um gato de rua, então a gente não sabia exatamente a idade dele, mas a idade estimada dele quando ele faleceu era de 23 anos. Como é que você sabe que ele tinha essa idade? Bom, desde quando ele foi encontrado na rua até o momento do falecimento, haviam se passado 21 anos, e ele foi encontrado adulto. Então, considerava-se que ele tinha entre 1 e 2 anos de idade, era jovem, então, pelo menos 21 para 22 anos, por volta de 23 anos ele tinha. E se você me perguntar do que esse gato morreu, eu vou falar que acabou a bateria, acabou a pilha. A energia vital dele, a energia de vida dele acabou, porque ele não tinha nada. Ele não tinha doença renal, ele não tinha nenhum problema hormonal, não era diabético, não tinha câncer, ele não tinha nenhum problema de saúde. Simplesmente acabou a bateria. E isso às vezes acontece. E às vezes a família faz tudo direitinho, o veterinário faz tudo direitinho, o pet até responde ao tratamento, você fala, nossa, mas estava ele tão bem, ele melhorou tanto, por que que morreu? Porque Deus quis, porque foi o destino dele, porque São Francisco chamou, não importa como cada um perceba esse destino, mas eles têm um destino e a gente precisa respeitar isso também. Então vai lá, não esquece, eu estou falando mais para os veterinários, mas eu também estou falando para todos vocês que têm um cão ou um gato em casa. 4 fatores que são extremamente importantes quando a gente vai avaliar uma resposta ao tratamento. A responsabilidade da família, dos responsáveis por aquele pet, a responsabilidade do veterinário,
em estar atualizado, em fazer o correto diagnóstico, pedir o que precisa, recomendar o tratamento, enfim. A resposta individual de cada paciente e o destino dele, que a gente não tem absolutamente nenhum controle.